Bom, então, coloquei aqui para gravar, né? Então, eu quero dar as boas-vindas ao professor Joab Almeida, né? Que é o nosso convidado ilustre de hoje, para ele, né, passar conhecimentos, né? Que ele tem muita experiência nessa área de políticas públicas, para que ele possa transmitir aí o conhecimento dele, né? E que a gente possa usufruir aí dessa fala dele, né? Nesse tempo, né, que a gente dedicou para termos essa live. Eu vou ler, viu, Joab, seu currículo, chique. Bom, o professor Joab, ele é doutor em Geografia, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal do Sergipe, mestre também nessa mesma área. Ele tem especialização em Gestão Pública pela UFES, graduado em Turismo pela Universidade de Tiradentes, é professor do Departamento de Turismo, né? Então, na verdade, a gente divide sala, né, Joab? Nós somos na mesma sala, exatamente da mesma sala, a gente divide aí, e aí teve um dia que eu já conversei logo com ele, acho que não tinha, acho que foi logo no início, não foi, Grace, que a gente já pensou no nome de professor Joab, né? Então, falou políticas públicas, Joab. Espera aí, que ele tem que conversar com ele para ver se ele traz uma fala pela experiência mesmo que ele tem. Vocês vão observar aqui no currículo dele, né? Ele também faz parte de alguns grupos de pesquisa, né, que é o ANTU e o PLANTU, da UFES. Foi coordenador geral do Programa de Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR, no estado de Sergipe, vinculado à CETUR, de 2010 a 2014, foi coordenador de turismo na Secretaria do Estado, do Desenvolvimento Econômico, SEDETEC, entre 2009 e 2010, foi secretário executivo do Fórum Estadual de Turismo de Sergipe, FORTU, interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo, junto ao Ministério do Turismo, de 2007 a 2014, e atuou como assessor de turismo do Polo Costa dos Coqueirais, contratado pelo Banco do Nordeste em 2002 até 2006. Tem experiência aí, como vocês podem perceber, em gestão pública, governança, vinculada à atividade turística, análise regional, planejamento e gestão do turismo. Então, tem um currículo aí bem vasto, né, na área e experiência na parte de políticas públicas vinculadas à atividade turística. Então, por esse motivo que ele está aqui conosco, né, para passar as experiências dele. Então, já eu vou te passar a fala. Acho que você decide como achar melhor. Não sei, talvez se eles podem ir perguntando, você vê como é que você prefere fazer. Se quer que as perguntas elas vão ocorrendo ao longo da sua fala ou ao final. Aí você fica à vontade para ver como é que seria a melhor estratégia, né? E o tempo, bom, eu acho que, não sei, uns 40 minutos estaria bom. Você vai vendo aí como que fica melhor aí na sua fala. Para não ficar também aquela coisa extremamente, né? Assim, o horário, aí você fique tranquila e à vontade, tá? Vou passar a fala para você. A professora Grace quer falar alguma coisa? Eu queria só dar boa noite a todos e a todas, né, agradecer a presença de todo mundo, e em especial o professor Joab por ter aceito o nosso convite, né, para fazer parte aí dessa discussão, que é uma contribuição rica, né, para a nossa disciplina de gestão pública do programa, né, do PROFIAP, do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. Digo que é um prazer tê-lo aqui conosco, e é um prazer conhecê-lo, né, já que é um momento aí, eu ouço muito falar de Joab, da professora Thaís, né, então é um prazer conhecê-lo, e muito obrigada, né, por estar aqui participando desse momento, né, de diálogo, de debate sobre políticas públicas de turismo, né, que tanto vai ajudar aqui os nossos estudantes a vislumbrar novos projetos ou novas possibilidades, né, de pensar os atrativos turísticos, ou pensar o turismo como política pública, né. Obrigada, Joab, pela participação.
Pessoal, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, professora Thais, professora Graciane. Eu acho que daqui da turma, quem eu não tinha cumprimentado ainda era a Maiara, né, que entrou depois. Boa noite, Maiara, prazer. Boa noite, professor. É uma satisfação enorme para mim estar com vocês, porque tem algumas temáticas e algumas linhas que a gente nem sempre tem a oportunidade de discutir como gostaria, né? E toda vez que alguém convida para discutir políticas públicas, eu sempre alerto: olha só, a minha área é políticas públicas em turismo, então precisa que se interesse pelo turismo. Mas, obviamente, que quando a gente trata de políticas públicas, né, no âmbito das suas práticas, enfim, daquilo que a gente analisa, ela acaba cabendo para várias áreas, né, para vários setores produtivos. Então, independente de estar no turismo, eu sou alerta para que não fique aquela perspectiva de que é uma análise geral, né, é específica no turismo enquanto atividade produtiva. Boa noite, Felipe. Boa noite, Deise. Deise foi quem me lembrou da palestra de hoje. Olha a Deise aí, tá vendo? Só aí. Quarta-feira nós temos palestra 19h30. Boa noite, meu conterrâneo. Bom, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui, tá? Eu só queria pedir, professora Thais ou professora Grace, que a gente pudesse compreender um pouquinho do perfil da turma. Mas a gente começou agora, viu, Felipe? Não precisa, não. E aí, só para eu entender, né, o alinhamento aqui desse público, tá? Se vocês puderem dizer aí o perfil, a média desses alunos, origem, enfim, não sei como é, se é a linha de pesquisa que vocês dividem na pós, só para eu entender para quem que a gente está falando. Acho que eles podem ir falando rapidamente, de forma breve, eu acho que até seria interessante, né, do que vamos escrever aqui no chat, se cada um puder, a gente pode começar aqui pelo Alisson, podia falar um pouco, e aí a gente pode ir caminhando aqui. O que é que vocês acham? Pode falar, Alisson, brevemente aí uma apresentação para o professor Joab. Só o nome e a Posso área. sim, posso sim. Meu nome é Alisson, eu sou de Camaçari, trabalho na prefeitura. Enfim, meu objetivo com o curso, na verdade, é agregar conhecimento à minha área. Eu trabalho na controladoria da prefeitura de Camaçari. Eu acho que é isso, né? Mais sucinto que isso, acho que tá difícil. Elisângela. Professor, meu nome é Elisângela, eu sou graduada em Secretariado Executivo e, além de aluna, também sou secretária do programa. Foi ela que fez, Joab, o cartazinho da divulgação de hoje, tudinho, e da professora Janaína também. Aí foi ela que montou tudo. Fiquei com feição de bancário, não de banqueiro, de bancário. A Ana Caroline. Boa noite. Bem, eu não sou da área pública, não tenho experiência trabalhando na área pública, eu sou formada em contabilidade e acho que é isso. Maura. Oi, eu sou Maura, também sou contadora, estou no mestrado aí na turma da Elisângela, Mariana, acho que a maioria aqui, né? Lucênia. Boa noite, meu nome é Lucênia, eu sou graduada em Economia e me interessei pelo curso, né, porque sempre trabalhei no setor público, então achei interessante. Mariana. Boa noite, professores. Boa noite, Joab e os demais colegas. Meu nome é Mariana, eu sou geóloga de formação pela UFRS. Sou pós-graduada em Gestão Estratégica e Gestão Pública. Agora estou no mestrado de Administração Pública, para fugir um pouquinho dessa área de exatas e entender um pouco aí do que acontece no funcionalismo público, para a gente poder ser os melhores funcionários. Né? Marcelo.
Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Joab, professor Thaís, Luciane. Sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe e funcionário do Banco do Estado de Sergipe há 17 anos. Ingressei aí no mestrado em Administração Pública com o intuito de conhecer um pouco mais esse âmbito da gestão em que eu estou envolvido. Maiara? Boa noite, eu sou administradora, formada pela UFES também, servidora da casa, e estou no mestrado. Eu sempre trabalhei na área pública, na verdade, né? Depois que eu me formei, já foi para trabalhar como servidora mesmo, no Estado e depois na universidade. Então, eu sempre trabalhei na área pública, sempre me interessei por isso e busquei o mestrado nessa intenção também. É isso. Daisy? Oi, boa noite. Sou formada pela UFES em administração. Também só tenho experiência na área pública, nunca profissional, né? Só trabalhei em prefeitura. Hoje sou servidora da UFES, mas atuo na Superintendência do Patrimônio da União, cedida. E acho que só. E foi ótimo porque a Ana lembrou, né, Joab? Felipe? Boa noite, professor. Boa noite, professoras. Felipe, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, fazendo mestrado em Administração Pública, né? Eu atuo desde o estágio do Tribunal de Justiça de Sergipe, sou servidor, estagiário, servidor, e hoje atuo como, por volta de 6 anos, diretor de planejamento do órgão. E o interesse tanto na matéria quanto no mestrado foi no sentido de me aprimorar, né, enquanto administrador público, poder conhecer novas vertentes, poder me aproximar um pouco mais da academia. A gente costuma dizer que às vezes a academia fica reservada na academia e as pessoas que vão ficar ali executando vão ficar só na prática, né? Eu quis associar um pouco isso e trazer um pouco da academia para a minha vida e um pouco da minha vida para a academia também, fazer esse intercâmbio de informações e poder me aprimorar com base nisso, né? Acho que foram todos, Joab, os que estão presentes aqui. Pessoal, obrigado, viu? Espera aí só um minutinho que eu estou tentando compartilhar Você aqui quer a me tela. mandar para eu compartilhar por e-mail? Que aí você... Eu acho que eu não tenho licença para compartilhar, né, Thaís? Pelo visto. Espera aí, viu? Não, agora foi. Isso, já está. Já bateu aqui. Opa! Aqui, tá aqui. Der problema para ir, mas agora vai. Eu espero, né? Bom, foi ótimo conhecer vocês, porque a gente sabe, né? E eu estou percebendo que tem aí áreas muito distintas nas formações, e que bom, né? Porque acaba que você tem uma riqueza de discussão aí sobre a necessidade de cada qual, essa abordagem de Felipe, né? Eu levo um pouco da academia, trago um pouco do campo para cá, isso é importantíssimo. Está aparecendo a tela para vocês, Thaís? Como Está que é? aparecendo uma tela normal, acho que você... Pronto, agora sim. Agora tá. Bom, aí o Meet tem dessas coisas, né? Na medida em que eu compartilho aqui, eu já não me vejo mais, não vejo vocês. E aí eu vou pedir que, por favor, interajam, né? Se tiver algum problema de imagem, algum problema de áudio, aí vocês me avisam, porque senão eu estou aqui tocando e sem dizer. E também, se quiserem interromper para qualquer discussão, fiquem à vontade, porque eu vou me organizar, viu, pessoal? Eu costumo ser bem compreensivo no sentido de entender. Se eu estivesse do lado de lá, né? E aí eu sei que 40 minutos de monólogo não funciona, mas se deixar eu falando aqui, eu vou nos 40 minutos topado aí. Mas vocês, então, podem questionar na hora que quiserem, não vamos deixar para o final não, porque senão não funciona, certo? Mas eu vou colocar para vocês aqui aquilo que eu já pontuei, né?
que a abordagem ela é dirigida ao turismo. E aí, a professora Thais, quando falou comigo, ela disse, não, vamos tratar de políticas públicas, vamos tratar do turismo, mas também não deixe de citar empreendedorismo. Eu não consegui fazer uma adaptação que incorporasse o empreendedorismo, digamos, características, algumas teorias, mas depois, se a gente tiver tempo no final, eu pontuo para vocês aquilo que considero que é relevante nos territórios turísticos em relação ao empreendedorismo. Então, por enquanto, a gente vai focar aqui nas questões de políticas públicas de turismo. Essa é uma tela de Tintiliano, viu, professora Grace, que gosta das artes aí, e eu pedi autorização dele para usar... Já anotei aqui para perguntar. Tintiliano, ele tem essas obras, inclusive, reproduzidas aí em azulejo, né? Um artista jovem, sergipano, mas de muito sucesso. Depois passo o contato dele. Lhe passo, sim, com prazer. E aí eu consegui a gente fazer a capa e cada capítulo, né? Porque como eu estudei Aracaju, então, e o trabalho dele se concentra com paisagens aracajuanas, acabou ficando aí muito apropriado. E depois eu acabei fazendo uma parede aqui com algumas obras dele em relação a lugares com relação ao turismo também, né? A escolha não foi aleatória. Pois bem, então eu quero agradecer a vocês, né? Dizer que esse tema se alinha muito com a minha produção, como a professora Thais colocou aí. Quando estagiário, eu passei pelo Banco do Nordeste, depois fiz essa pós-gestão pública, tive a oportunidade de fazer a interlocução de um programa com o Ministério do Turismo, que é o PRT, e perceber ali, recém-formado, que tinha uma política nacional de turismo e que nós podíamos trabalhar baseado no desdobramento dessa política, para mim foi muito rico enquanto profissional. Então, sempre que eu posso falar de políticas públicas, é um pouco de rememoração da experiência, antes mesmo dessa condição docente, né, de ser servidor da UFA, de ser professor do turismo, enfim, daquilo que me constrói enquanto profissional e, obviamente, enquanto cidadão, que a gente é incluído por meio também da profissão nossa, né? E aí fiz o secretariado executivo do Fórum Estadual de Turismo e depois fui coordenar o programa de desenvolvimento do turismo até chegar na universidade, na condição de docente. E aí eu distribuí essa discussão em... Tem uma pessoa da geologia aqui, né? Mas eu venho da geografia, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, então é impossível não discutir turismo também usando as categorias geográficas. Por isso é muito bom essa abordagem do território. E o turismo enquanto sistema, porque o meu método é teoria geral de sistemas, né? O meu método, entenda, não me apropriando, mas identificando como link. Quando a gente está na pós-graduação, é muito bom a gente perceber qual a sua liga com o método científico, né? E não é simples, né? Não estou dizendo que a gente precisa, durante meu mestrado não foi fácil identificar, mas é necessário identificar. Então, chegou a um ponto que eu acabei decidindo, bom, meu alinhamento é com a teoria geral de sistemas, então o que justifica metodologicamente o meu trabalho é a teoria geral de sistemas, é uma discussão sobre sistema e suas partes formadoras. Então, para mim, indiscutível tratar de turismo sem pensar no sistema que forma a atividade turística onde quer que a gente estude. E depois, planejamento e territorialização nas políticas de turismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu queria pedir só um minutinho de vocês para esse vídeo aqui da Organização Mundial do Turismo, só para a gente perceber como é que hoje a OMT lida, né? Que mensagem ela passa. O tempo inteiro ela está produzindo. Depois da pandemia, essa coisa do audiovisual para eles também ficou muito valorizado, né? E aí eu sempre dou uma olhadinha lá para usar de referência. Se não abrir aqui, não abriu aqui, eu vou abrir aqui na minha pasta, um minutinho. Aqui.
Bom, só voltando aí, vocês conseguiram ver, né? Voltou o meu slide, ok? Sim, sim. Sim, está tudo ok. Então, Conseguiu ver o a vídeo. mensagem da UMT é sempre voltada, né, para essa capacidade transformadora do turismo, que o turismo consegue mudar nos destinos onde ele se processa, né? Aquilo que é intervenção pública, aquilo que é investimento privado, aquilo que é protagonismo da comunidade local, que a gente também chama de nativo, chama de comunidade receptora, mas é sempre uma abordagem sobre a capacidade transformadora do turismo nos lugares onde ele se processa, né? E aí, essa capacidade transformadora, por alguns ela pode ser vista de forma negativa, por outros ela pode ser vista de forma positiva. E é por isso que a gente precisa de uma orientação de política, especialmente na escala da União, né, política nacional, para que a gente tenha um fio condutor dessas transformações, para que a gente entenda que o processo ele pode ser induzido de maneira mais positiva para quem recebe, né? De maneira menos desgastante em relação aos recursos naturais, de uma maneira mais justa em relação aos recursos econômicos, né? E de uma maneira respeitosa em relação às condições culturais e aspectos sociais dos destinos onde o turismo se processa. Então, a gente precisa entender, a partir dessa capacidade transformadora, que as políticas públicas elas servem como um campo de orientação, né? Como uma indução. Dentro da competência do Estado, esse direcionamento, o estabelecimento de diretrizes e critérios que vão permitir que a atividade se desenvolva de uma maneira coerente no restante do país. Então, a grande expectativa sobre as políticas públicas, ela também pode ser entendida a partir desses desafios que são apontados pela OMT, né? A OMT tem uma perspectiva global, né? A Organização Mundial, e agora eu estou com impacto de áudio de vizinhança, mas se eu abrir essa porta é pior, então eu vou deixar esse daqui aberto. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tudo bem. Dá para ouvir os latidos. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, vamos em frente. Eu achei que estava vazando do áudio de alguém. E aí, o que é a mensagem mais recente, né? É o desafio de a gente considerar as tradições, as inovações nos nossos destinos, né? A história posta no nosso destino. Essa imagem aí eu utilizei recentemente num trabalho feito lá no Alto Sertão, né? Para que a gente pudesse entender que competitividade no turismo nasce especialmente a partir dos elementos que já são internos, daquilo que já é nosso, e não buscando reproduzir ideias de qualidade que a gente vê no outro que faz sucesso, né? Então, essa inovação, mas é uma inovação a partir de uma requalificação daquilo que a gente já produz, especialmente na cultura, né? E nos recursos naturais, que são muito distintos de um lugar para o outro. E aí, nas questões patrimoniais, né, material ou imaterial, porque essa discussão de patrimônio ela é muito importante, né? Tem um viés arquitetônico, mas também tem um viés daquilo que é manifestação. Então, é extremamente necessário, que vai combinar com diversidade, que vai combinar com identidade também. Nós temos um colega que faz um trabalho excelente, o professor Dene, voltado à sergipanidade, justamente voltado à valorização dessa identidade nossa. A criatividade rural, porque durante a pandemia percebeu-se, né? Quando eu falo percebeu-se, não é solto, é inclusive pela própria OMT, que o turismo rural ele surge como um segmento muito importante em vários países. E no Brasil, dada a capacidade do espaço rural de produzir novas experiências, esse segmento também merece ser valorizado. E perceber a sua casa, né, a sua comunidade, como participante, como compatível na oferta turística, e não como uma parte dela, como segregada dela, que também é um movimento que pode acontecer no turismo. Então, esses são os desafios que a gente precisa entender
que a política pública tente ser capaz de minimizar ou de criar soluções para que eles sejam superados, né? Se é que a gente pode falar em superação, mas que eles sejam ao menos mitigados aí. E aí, na medida que eu faço uma abordagem geográfica, eu estou considerando a análise socioespacial, o território enquanto categoria de análise geográfica, né? O planejamento turístico, as características de formulação de cada zona, polo, área, centralidade ou território, e a governança como um espaço de discussão e participação dentro de qualquer escala em que a gente analise a atividade turística. A governança instituída em nível nacional, né, por Conselho Nacional do Turismo, por exemplo, as governanças das unidades federadas por meio dos fóruns estaduais de turismo, as governanças da escala local nos municípios por meio dos conselhos municipais de turismo, e na escala regional também, ou mesorregional, que são os conselhos regionais de turismo. Joab. Eita, travou. Oi, Thaís. Você travou para nós. Alô? Voltou. Voltei. Voltou. Interessante, você está se mexendo no de baixo, mas não do de lado. Tá aparecendo para tu, Grace, assim também? Tá. Você está travado daqui do lado direito, mas eu estou ali vendo se mexendo no seu compartilhamento. Você quer me mandar, enquanto você está falando, quer me mandar o slide para eu ficar passando para você? Acho que agora travou. Tá me ouvindo? Você parei aonde? Parei aonde não? Parei em que ponto? Você estava falando da questão dos estados emancipados, né? Quando falou da territorialidade. Bom, vamos lá. Aquele slide que fala da abordagem geográfica. Você estava no último tópico da abordagem geográfica. Isso daí. Mas está congelando para vocês ou parou de repente? Não, agora voltou ao normal. Voltou ao normal. Certo, mas estava parando ou estava fluindo? Não, parou de repente, congelou. Ah, beleza. Só para eu saber se eu não estou aqui falando e né, aquele negócio meio cheio de interrupção. Bom, aí essa questão geográfica é só para a gente entender, né, o campo de análise e a ciência que me dá suporte a explicar a atividade turística, compreender primeiro para depois poder explicar. E como eu falei para vocês, eu trabalho com o método de a teoria geral do sistema, e aí eu propus a divisão de uma análise do turismo a partir de 4 subsistemas. Então, as políticas públicas entram como o primeiro subsistema de análise, se eu considerar um sistema turístico. Depois eu tenho um subsistema de produção e consumo do espaço turístico, um subsistema de competitividade turística e um subsistema de governança do turismo. Então, eu estou considerando aí um movimento circular, onde eu compreendo quais são as orientações, vou para o campo de produção, entendendo os agentes produtivos do turismo na produção e consumo, depois vou para a competitividade para ver elementos de inovação, diferenciação da oferta, diversificação da oferta, e vou para a governança para saber se todo mundo nesse processo está participando das discussões de estratégia, está participando das definições de planejamento. Então, esse movimento circular, porque a gente não entende o que pode vir primeiro na análise. Eu sugiro que sejam as políticas públicas, né? Mas é considerando que, independente daquilo que você priorize, eu não tenho como estudar, compreender ou explicar o turismo se eu não observo e analiso esses 4 subsistemas. Então, a ideia é nesse sentido, né? E aí é engraçado, porque às vezes eu vejo alguns trabalhos que discutem políticas públicas, mas em nenhum momento compatibiliza isso com a realidade posta num destino. Então, sim, eu estou discutindo as políticas, mas eu preciso saber, em algum momento, como é esse desdobramento, por quem está na ponta, não apenas por uma interpretação de gabinete.
Então, quando eu olho esse sistema assim, ele me dá um resultado muito mais completo, embora complexo, do funcionamento da atividade turística, né? Quando quiserem é só falar, viu? E aí, se eu pego exclusivamente o subsistema de políticas públicas, que é nosso foco, vai mais uma tela de Quintiliano aí. Aí, o que é que eu tenho? Primeiro, um resgate histórico, né? Aqui em Sergipe, a gente tem alguns movimentos que vão dar conta de instalação de equipamento na década de 1970, mas a gente já tinha uma política de turismo desde a década de 1930, com a criação de um departamento no governo do Estado, que estava fazendo proposições sobre o desenvolvimento da atividade aqui no Estado. Então, a gente começa a observar alguns marcos que vão dar conta de a instalação de um equipamento que era um investimento público, embora seja com fins lucrativos, que era um meio de hospedagem, um hotel. Esse movimento não acontece mais no turismo, mas nesse período, entre a década de 60 e início de 80, muitos estados brasileiros, sobretudo no Nordeste, investiam com recursos públicos em equipamentos com finalidade privada, né, com finalidade de lucro, na verdade. E aqui em Sergipe isso aconteceu também. Então, alguns hotéis foram investimentos do governo, né? Depois, em 1990, a OMT orienta a aplicação de um programa que era chamado Programa Nacional de Municipalização do Turismo. E aí o foco da ação eram os municípios, desenvolver o turismo a partir dos municípios. Agora você veja, com a dimensão territorial do Brasil, você pensar numa política nacional que ia se desdobrar para cada município. Quando, na verdade, a gente entende que, se você verificar uma zona turística, a função de um município jamais será igual a outra do ponto de vista da operação turística. Alguns são centralidades, outros dão um suporte indireto. Basta que a gente observe qualquer viagem que a gente faz, nós temos um destino. Os municípios do entorno, eles podem até participar daquela produção do turismo, mas é uma participação completamente diferente daquele que figura como centralidade. E pensando nisso, com o tempo, né, no meados da década de 90, veio o programa de regionalização do turismo, porque aí ele já pensava, veio o Prodetur, mas ele já pensava nas regiões turísticas, que eram chamadas de polos de desenvolvimento a partir de uma indução do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, na década de 1990, meados aí, 94 precisamente, começa a acontecer esse movimento aqui no Nordeste. Inclusive, o então governador daqui, o João Alves Filho, foi quem fez a interlocução com o presidente do banco para que ele viesse conhecer alguns estados que tinham interesse em fazer parte da amostra do primeiro contrato do Prodetur. E aí, a gente começa a ter um movimento de transformação socioespacial. O litoral brasileiro começa a ser transformado para a prática da atividade turística. É nesse momento que nasce a Orla de Atalaia aqui em Aracaju. E que só depois desse investimento do poder público é que começa a atrair o investimento privado. Então, a partir só desse movimento histórico, a gente começa a perceber quem define o território. Essa história ela se reproduz em outros estados, então não é um caso específico de Sergipe. A gente pode constatar, quem define o território, na maioria das vezes, é o investimento público, ou o poder do investimento público, que define as áreas que são priorizadas para o turismo. E o investimento privado ele vem depois, dando suporte à atividade turística, né? Então, o território ele nasce, a apropriação de poder de uma determinada área, a seleção de uma determinada área a partir desse investimento público. E tem várias comprovações disso, o Prodetur é apenas alguma delas. E isso depois se reproduz enquanto política pública de turismo, porque o Prodetur acabou entrando na condição de política pública a partir de 2003, com a criação do Ministério. E aí vem vários outros marcos, que é a ação de empresas em cada estado, né, em cada unidade federada, criação de órgãos oficiais, depois do Ministério do Turismo, cada estado criou sua secretaria ou sua diretoria, e depois os PEDICs, né? Aí hoje, um comércio que tem aqui na frente resolveu fazer obra, depois fechou.
hoje a gente tem também os planos de desenvolvimento regional, que nasceram depois desses órgãos oficiais, enfim, são os marcos. A gente não analisa uma atividade e a política de turismo sem considerar esses marcos de organização da atividade. E aí, a gente tem, na medida em que você tem uma orientação nacional de política, você precisa ter um instrumento que orienta essa política. E o instrumento no Brasil é o Plano Nacional de Turismo. Ele tem até hoje 5 ou 6 edições, a primeira foi de 2013, mas teve um intervalo aí que ficou sem atualização. Então, acho que são 5 edições, trazendo no documento essas diretrizes e critérios para uma reprodução da política de turismo no Brasil. A última diretriz, ela reforça o mapa do turismo brasileiro, que é um critério de seleção dos destinos onde o turismo deva ser priorizado, e aí ele define, né, alguns critérios para que cada município registre o seu cadastro no Ministério e seja reconhecido como integrante deste mapa, que supostamente deveria servir para a distribuição de recursos públicos dentro da política nacional. Então, se eu tenho um programa específico que vai aportar um recurso, eu analiso antes, esse município está no mapa, ok, qual a categorização dele no mapa? Ele tem uma participação relevante? Então, é um critério dentro da política para ter acesso também ao recurso público. Aqui no estado de Sergipe, a gente tem uma divisão de polos que se compatibiliza com os territórios, né? Eu acredito que alguns de vocês, ou a maioria, já devem ter ouvido falar, se não todos, sobre os territórios de planejamento do estado de Sergipe. E esses territórios, eles foram criados em 2008. Mas nós precisamos lembrar que o marco da Política Nacional do Turismo é 2003. Então, antes dos territórios de planejamento, nós tínhamos já em Sergipe os polos de desenvolvimento turístico. Então, nós tínhamos um recorte regional para o desenvolvimento da atividade turística, que considerava essa linha aqui do litoral com o chamado Polo Costa dos Coqueirais, essa linha aqui, essa outra aqui, que é o chamado Polo Velho Chico, e aqui no meio tinha o Polo dos Tabuleiros, Serras Sergipanas e o Polo Sertão das Águas, né? Cada polo desse recebeu um instrumento de planejamento chamado um Plano de Desenvolvimento Integrado Turismo Sustentável. Depois tinha a orientação do Plano Estadual de Turismo, em 2009, 2014. Desde então, não foi atualizado. Tem algumas governanças instituídas, se vocês quiserem saber, a gente pode entrar nessa temática, eu falo para vocês. E muitas adequações nas faixas de turismo que acabam impactando negativamente no desdobramento da política. O que é isso? Nós temos no Brasil a formação de pastas, de secretarias do Executivo, a partir de critérios que muitas vezes são exclusivamente com finalidade política. Então, acomoda-se na pasta alguém que até tem um poder de articulação, mas que muitas vezes não entende sobre o funcionamento daquela atividade produtiva. E aí, quando esse gestor ele tem condições de ter consigo uma equipe executiva com competências e habilidades para a área, a gente até percebe algum resultado. Quando não, aí não adianta você ter o melhor desenho de política pública num plano nacional, num plano regional, num plano municipal, que o desdobramento não acontece. Porque essa política pública, ela depende de um articulador do processo. E esse articulador do processo é a liderança do órgão oficial de turismo, não tem saída, sabe? Por mais que a gente entenda que pode ser, um agente do setor privado pode fazer esse movimento, um agente da comunidade do terceiro setor pode fazer esse movimento, mas ele precisa nascer do executivo, porque ou ele precisa ser protagonizado pelo executivo, ou ele precisa ter uma força no executivo. Afinal de contas, é a quem compete estabelecer a política e fazer com que ela seja disseminada entre os agentes de produção da atividade, do setor produtivo, né? Então, essa organização e estruturação da pasta, ela acaba impactando no desdobramento da política, sem dúvida.
E aí, enquanto estratégia, Sergipe tem a ideia de uma ligação litorânea com os estados da Bahia e de Alagoas. Isso não está escrito num documento com essa clareza que está aqui, tá? Eu trouxe para vocês como uma interpretação da análise dos documentos existentes. E pelo discurso também do ex-governador Marcelo Beda, que ele pontuava sempre que todo investimento era pensado para a atividade turística por meio dessa interação, dessa possibilidade de ligação. E não é à toa que a gente para e vê, aqui tem uma ponte construída, aqui tem outra ponte construída, aqui tem um projeto de ponte a ser construída. Todas essas pontes, elas vão dar um significado de uma ligação rodoviária litorânea entre esses estados. Então, são intervenções públicas que vão justificar a definição dessa estratégia. Isso não é diferente. Oi. Essa sua frase aí, Joab, você colocou, é perfeita. Não faltam planos. Falta apropriação, atualização e uso. Exatamente. Essa frase eu coloquei porque muitas vezes participa dos encontros, das reuniões, e é muito curioso como as pessoas que não estudam a atividade ou que não se interessam, e às vezes estão no turismo há décadas, mas chegam nos encontros e comentam, está faltando um plano, está faltando planejamento, está faltando uma orientação. É um equívoco dizer que está faltando. E é doloroso a gente perceber que, às vezes, quem fala isso é alguém que estava numa reunião quando você estava. Tem agentes que eu era estagiário com 18 anos, no Banco do Nordeste, eu lembro, participando do PEDIX. E essa mesma criatura chega e diz, não, mas a região do Costa do Coqueirais não tem um planejamento. Quando na época eu estagiário, eu não conseguia falar nada na reunião, né? Hoje eu estou insuportável, né? Eu sou a pessoa, me tornei a pessoa que enfim, aquela pessoa que a gente teme, depois você acaba se tornando. Em que sentido? Como é que eu estou num processo e depois eu nego o processo que eu mesmo participei? Não tem como você sair de uma fala dessa sem se manifestar. Então, em que sentido? A gente, olha, essa frase nasceu a partir daí, sabe? Virou uma resposta básica. Planos para nós não faltam. E é uma fala que nasce no setor privado, mas que se desdobra entre agentes públicos. E muitas vezes você vê um chefe de Estado, um dirigente de pasta, como um secretário, por exemplo, falar a mesma coisa. Não tem um plano, então desconhece a existência de um instrumento de planejamento que orienta o desenvolvimento da atividade. E eles existem. E eles não custaram baratos aos cofres públicos. Para vocês terem uma ideia, um plano de desenvolvimento regional, à época, né, 2010, 2011, ele custava uma média de R$300 mil. Então, como é que lá na frente, eu posso até dizer que ele é carente de atualização, mas eu dizer que não existe é muita coisa. Até porque a gente fica num exercício de planejamento, de reinvenção da roda. E aí, toda vez eu vou planejar, eu preciso cumprir todas as etapas do planejamento, vou construir diagnóstico, vou construir estratégia, Pelo amor de Deus, quem tem paciência? Eu já fiz isso há 10 anos atrás, eu tenho que revisar a estratégia, eu tenho que atualizar os dados do planejamento, eu tenho que verificar os dados da minha oferta, da minha demanda. Perfeito. Mas eu não tenho que refazer do zero. Haja paciência de quem está no processo. Porque toda vez eu tenho que pensar no planejamento partindo do zero, e esse é um compromisso nosso. Quem sai da academia, mas eu preciso reproduzir a teoria, eu preciso desenvolver o procedimento e a técnica conforme a teoria orienta. Se eu conheço a produção do campo, se eu conheço o nível de envolvimento dos agentes produtivos, eu vou saber. Se existe um diagnóstico, eu tenho que falar em atualização, eu não tenho que falar em elaboração do diagnóstico. Se existe uma estratégia desenvolvida, eu tenho que falar em revisão da estratégia, discussão participativa da estratégia, né? Mas eu não posso falar em criação da estratégia. Então, o que a gente vê muitas vezes é um posicionamento, especialmente de consultores externos, de que, assim, estamos criando planejamento. Então, você cria em 2010, você cria em 2012, você cria em 2014, toda hora você está criando. Em 2022 você está criando. Ou seja, é como se você estivesse num jogo de precisar nascer o tempo todo, ou renascer o tempo todo. Renascer, tudo bem no planejamento. Eu pego e vou rediscutir porque não vinha funcionando bem.
Mas é muito tempo doado. Muitas vezes um plano de desenvolvimento você leva 2 anos elaborando. Então não faz sentido você pegar um documento que é de 2014, quando chegar em 2018 você dizer, vamos refazer. Daqui que você termine de elaborar, que comece num país onde cada governo dura 4 anos, quando começa a executar já é hora de fazer outro. Então, para mim, tem uma lógica de funcionamento que deveria ser considerada sempre a atualização e uso. O plano de desenvolvimento é para a gente usar embaixo do braço. Se eu estou na governança, não é para prateleira. Ele tem que estar lá embaixo do braço. Eu preciso levar uma caneta para ficar lá rabiscando. Qual era a ação que é prioridade? A Elisângela, né, do secretariado executivo, aprende a fazer isso com excelência. Porque chega na reunião, qual é a agenda de compromisso? Qual é a data do cumprimento? Quem é o responsável? A gente vai para as reuniões, muitas vezes, de processo participativo, chega no encontro, você discute a ideia da cabeça de alguém, depois as pessoas passam horas discutindo aquela ideia, e depois todo mundo vai embora, se abraça, agradece como um lanche, e na próxima reunião não houve nenhum elemento, nenhum instrumento que conduzisse, que desse um fio de condução. Olha, pessoal, isso aqui já foi discutido. Aí, quando chega daqui a 2 meses, vão sentar novamente, aquela discussão vem toda novamente, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente sofre esse impacto de uma execução coordenada dessa política de turismo e do processo participativo fluido a partir dessa política. O Felipe colocou aqui, Joab, que concorda. Ele disse, verdade, professor, já vi isso várias vezes. Começa da estaca 0 ou -1, ou da -1. Eu estou falando isso, não é baseado só no estudo, não. Vocês perceberam aí que eu passei 10 anos no governo do Estado, quase 12 anos. E o que me sustentou em cargo comissionado nesses 12 anos, primeiro foi coragem, resiliência e necessidade, depois foi força de trabalho. Porque quando a gente via essas reuniões acontecer e aí percebia essa falta de estratégia, qual era a saída? Qualquer gestor, ele gosta de ter visibilidade do trabalho. Então, a gente induzia que tivesse maior representatividade do setor produtivo e que a agenda de compromisso era uma necessidade. Então, isso aumentava nele a responsabilidade executiva, mas também dava a ele o retorno de visibilidade que ele sempre quis. E aí a gente conseguia fortalecer uma governança, como era o caso dessa que está aí na tela de vocês, que é o Fórum Estadual do Turismo. Se você pegar atas do Fórum Estadual do Turismo, Felipe, por exemplo, que eu acredito que deveria ser para toda governança, você vai ter esse fio condutor. Uma reunião acontece com uma estrutura de pauta, que gera uma agenda de compromisso, que produz a pauta da próxima, que gera outra agenda de compromisso, e cujos compromissos são monitorados em cada encontro, com data, com responsável. Então, você começava a ver os campos de infraestrutura está saindo, meio ambiente está saindo, marketing e promoção está saindo, fortalecimento institucional está saindo. Então, você via rodar, sabe, esse sistema funcionar. Ao longo da história, especialmente na pandemia, esse fórum estadual, conselhos municipais, pararam de funcionar. Embora nós tivéssemos o recurso como a gente está usando aqui, que é Meet, qualquer outro, né, Trello, sei lá, agora fugiu aqui, qualquer transmissão online, e aí poderia acontecer as reuniões, mas o que foi que houve? Nós ficamos quase 2 anos sem discutir. Isso acaba protegendo algumas gestões, no entendimento, né, de algumas gestões, no sentido de que, então, a prioridade é a saúde em razão da pandemia, eu não preciso discutir setor produtivo. Vocês observem que o turismo foi um dos setores que fecharam as portas completamente. Muitas pequenas empresas na atividade turística não sobreviveram. O setor de transporte aéreo não é à toa que a gente está pagando altíssimos preços de passagem aérea hoje. Ele acumulou um prejuízo razoável, porque todo o campo da aviação foi fechado com a pandemia. Enquanto nós deveríamos estar, durante a pandemia, obviamente, priorizando as discussões de saúde, vacinação, discutindo como este setor produtivo, que tanto impacta na economia de alguns lugares, e que é tão importante para muitos municípios brasileiros, como era que ele reagiria depois de um controle vacinal. E a gente não estava discutindo isso na política nacional. A gente estava,
e considerando o turismo enquanto fenômeno social. Quando puder, viaja. Viaja em quais condições? Essas pessoas iam voltar com uma noção de segurança sanitária diferenciada, sim ou não? Tudo isso precisa ser discutido. E como fica, né? Os pequenos empreendimentos e os prestadores de serviço. Campanhas para guias de turismo que estavam sem conseguir comprar o alimento no final do mês, porque eles pararam completamente. Então, é um setor que sofreu grandes impactos do ponto de vista da sua produção, né? Especialmente do ponto de vista econômico. E depois você não tinha nessa política uma discussão de como mitigar este grande impacto que tinha sofrido no setor. Eis que, do ponto de vista do fenômeno, ele retoma. Na hora que você tem um controle vacinal, agora o que é que nós estamos vivendo? O que eu vou chamar de sufocamento, mas que a gente tem uma lotação, uma superlotação, que é a palavra mais apropriada, de muitos destinos, os destinos mais procurados, os equipamentos mais instagramáveis, porque o mundo hoje também está nessa, né? E aí você tem as experiências que deveriam ser renovadas e revisadas enquanto política pós-pandemia, porque supostamente o indivíduo que viveu uma pandemia está querendo ter contato com a natureza, reconexão com as pessoas, parará, que foi aquilo que inclusive a OMT orientou. Mas nós nos preparamos para isso. Nós tínhamos uma política que estava sendo pensada para isso. E aí o que é que acontece? Nós estamos num momento com as pessoas desejando viajar, viajando aleatoriamente e os destinos impactando em experiências negativas. Então eu vou, quando eu chego lá está lotado, eu gastei uma grana, e aí, sabe? A percepção do consumidor começa a ter uma série de impactos sobre uma experiência que deveria ser muito positiva e ela pode ser negativa pela falta de uma organização, de um planejamento, de uma condução política, de uma revisão sobre o momento histórico que a gente está vivendo. E aí aqui nós tínhamos esse movimento também, que era a Câmara Empresarial do Turismo. Eu coloquei essa foto para lembrar que ela foi a única instância que ficou em funcionamento durante a pandemia, né? Que é conduzida pela FEComércio, mas que ela não é apenas para a classe empresarial, ela abre-se um pouco para instituições de ensino e para o governo também. Dando um intervalo aqui na minha fala, eu queria que vocês vissem aí, para a gente destacar a ideia de posicionamento turístico, esse posicionamento de Portugal, quando eles pensaram planos e a estratégia de turismo 2027. Observem aí como é a linguagem deles, tá? Se tiver alguém dormindo, acorda aí, viu? Esse vídeo é massa. Espera aí. Estamos aqui, estamos aqui. O turismo é o principal motor da economia nacional. Os resultados confirmam a importância do investimento e do trabalho articulado entre entidades públicas e privadas, iniciado há mais de uma década. Em 2016, alcançámos máximos históricos nas dormidas, nas receitas, nos hóspedes, no emprego e nas exportações. O turismo cresceu em todas as regiões e ao longo de todo o ano. É a maior atividade económica e exportadora do país e estes resultados estão a contagiar a economia nacional. Mas já estamos a preparar o futuro com uma estratégia para o turismo em Portugal para a próxima década. A Estratégia Turismo 2027. Uma estratégia feita com base numa discussão aberta e participada. Uma estratégia que define um rumo e uma visão. Liderar o turismo do futuro. Uma visão que permite afirmar Portugal como um destino sustentável, com um território coeso, competitivo, que dá valor ao trabalho e ao talento, aberto, tecnológico e inclusivo. Um país para visitar, mas também para investir, estudar e viver. Liderar o turismo do futuro faz-nos querer ir ainda mais longe. A Estratégia 2027 compromete-se com metas que conjugam a sustentabilidade nas suas três dimensões.
económica, social e ambiental. Define ainda as prioridades de atuação em 5 eixos estratégicos. Valorizar o território. Impulsionar a economia. Potenciar o conhecimento. Gerar redes e conectividade. E, por último, projetar Portugal. 5 eixos estratégicos com foco. As pessoas, os residentes, os turistas, os profissionais do turismo. Porque liderar o turismo do futuro é acreditar em Portugal e nos portugueses. Por que eu uso? Porque acredito que essa mensagem de Portugal, ela fala sobre planejamento, sobre estratégia, né? Sobre como nós podemos e devemos compreender a força transformadora da atividade turística. Eu trabalho com turismo porque um dia acreditei que ele podia ser muito importante para mim. Depois comecei a gostar. E hoje porque continuo gostando. E porque continuo acreditando nessa capacidade transformadora. Né? E penso que há uma importância instalada em cada agente desse de produção. Todo espaço, o governo tem um papel que tem que estar compatível com o setor privado, que tem que estar compatível com o terceiro setor organizado nas comunidades. Senão ele não tem como funcionar. Né? E o planejamento e a política pública é quem dá essa perspectiva de condução, desde que, obviamente, bem executada. Não basta elaborar um documento bonito, não basta ter uma linguagem objetiva, estratégica e de posicionamento como Portugal, sem você ter uma boa equipe executiva para fazer isso se desdobrar como deve entre os destinos turísticos. Aí, se a gente considerar, no Brasil, enquanto turismólogo, faz falta algumas conduções. Embora, se a gente analisa os instrumentos existentes e a orientação existente, as diretrizes são bem pensadas, né? E o que a gente teve, por exemplo, de impacto aqui em Sergipe, a partir dessas diretrizes, ele justifica muito, você vê, aquilo que eu falei para vocês da ligação litorânea, a maioria dos investimentos turísticos em Sergipe, se a gente olha esse mapa pictórico do Prodetur, ele é aqui no litoral, justificando aquela estratégia de ligação litorânea, Bahia e Alagoas, e ele também é aqui pela calha do São Francisco e mais alguns municípios para dentro, né? Então, são intervenções em orlas, são intervenções em atracadouros para segurar uma movimentação náutica, embora a gente não valorize muito isso aqui nas nossas operações, né? Ela é muito pontual, náutica aqui no Sertão, um pouquinho aqui no Sul, um pouquinho aqui em Aracaju. Mas, como um todo, ela não tem ainda o uso que poderia ter a partir do nosso recurso natural, né? Obviamente, com o controle que a atividade requer. Mas o Prodetur é um grande exemplo disso. Depois, a gente tem um instrumento. Tá ok aí para vocês? Sim, tá sim. Pessoal, eu estou falando assim rápido na necessidade de poder contemplar os temas. E eu nem olhei a hora, viu, Thaís? Qualquer coisa você me dá. Tá, tranquilo. Maria, já está vencendo 40 minutos. Ô, Joab, nesse slide anterior que você colocou, que antecede esse, tem uma parte que você colocou, não, volte aí mais um pouquinho. Você colocou que o Prodetur do relacionado ao BID e o do relacionado ao MMTU com critérios distintos, né? Você Sim. colocou. Por quê? Porque o Prodetur ele nasce como um programa de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, ele tem diretrizes que são para todos os contratantes de Prodetur. E essas diretrizes, depois, elas são reproduzidas dentro do Ministério do Turismo para dar suporte aos estados que queriam contratar com o BID. Então, o BID tinha um critério, só que muitos estados não podiam contratar porque ele, por exemplo, pedia que o estado tivesse um estudo de avaliação ambiental estratégica. Ele pedia que o estado tivesse um estudo de impacto socioeconômico dos investimentos do programa. Ele pedia que o município tivesse um plano, que a região tivesse um plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável.
Então, quando o Estado ia contratar, às vezes ele não tinha rubrica orçamentária, recurso financeiro, para elaborar esses documentos de suporte. Aí o Ministério do Turismo veio dar esse apoio, né, para que os estados que tivessem interesse de contratar elaborassem antes com recurso da política nacional, né? Num dos contratos. Aí tem muitas nuances, o Prodetur é um tema que cabe uma discussão só sobre ele, mas tem muitas nuances aí, porque no primeiro Prodetur esses investimentos eram reconhecidos como contrapartida, e no segundo já não mais. O que o Estado investia, o que a União investia era apenas para dar suporte. A contrapartida tinha que vir do próprio Estado. Contrapartida por quê? Porque se financiava 60% do valor do investimento e os outros 40% tinham que ser em comprovação de contrapartida, ou seja, ações executadas com recurso do orçamento do próprio Estado. Certo? Certo, ok. E aí, na escala do objeto de estudo, que era Aracaju, né, partindo para uma escala municipal, embora seja a capital, a gente olha, mas é a capital de Sergipe, então ela tem um plano de desenvolvimento turístico, não tem. Não. Chegou a ter um em 2001, a iniciar a elaboração, mas isso não se desdobrou, e também eu não tive acesso na pesquisa, e depois eu vi que em 2018, foi elaborado esse mapa estratégico do turismo para Aracaju. Na verdade, foi uma consultoria de suporte do SEBRAE que elaborou, dentro de um projeto chamado Lidera Turismo, né, esse mapa estratégico aí, que a gente tinha algumas ações como meta, estratégia, visão de futuro, valores, enfim. Ou seja, algum instrumento o destino tinha para poder assegurar que andou. E se a gente olhar para as metas, algumas foram alcançadas. As ações, implementação do observatório não foi, mas fortalecimento do Conselho Municipal foi, marketing do destino, já tem contratos aí com a BIH executando várias ações, capacitação também, tem muitas ações com o Sistema S, né? E formatação de novos produtos, o próprio SEBRAE fez um trabalho de elaboração de 10 roteiros turísticos inovadores depois desse projeto, já em 2001, durante a pandemia, foi um trabalho completamente remoto, mas elaborou aí 10 novos roteiros, né? Aracaju tem uma dependência da política estadual de turismo, ainda uma gestão desarticulada, com processo de organização pelo Conselho Municipal, né? E tem alguns projetos relevantes, mas tem muitos campos que pode melhorar. Da política nacional eu já falei, né? É só para mostrar algumas constatações dos planos que a gente tem, e o território ele entra como categoria fundante, por quê? Porque a gente não tem como olhar para o país olhando para os municípios. Eu preciso olhar para todos os municípios, eu preciso olhar para aqueles onde o turismo se apropriou, onde o poder foi estabelecido, os conflitos foram estabelecidos para que o turismo transformasse a área. Então, o território se configura a partir dessas relações de poder, de conflitos estabelecidos, e quando eu vou olhar o que determina uma área de uso turístico, eu tenho as comprovações de que ali se instituiu um território, dados os conflitos, dado o poder, qualquer que seja ele, inclusive o econômico, de quem investiu na área para que ela tivesse uso turístico, que seja o governo, que seja o setor privado. E aí isso facilita para mim entender, poxa, a categoria geográfica que vai explicar o turismo é o território, não é a região, não é o lugar, não é a paisagem, também pode ser, mas é prioritariamente o território em razão dessas características que eu falei. Eu vou ver se eu passo para a gente abrir, porque, né, o tempo correu, mas eu falei, não adianta. Circuito das políticas públicas, eu já falei para vocês, não vou me prender nisso. Esse esquema aí é para explicar o sistema turístico, a minha forma de analisar o sistema, além do subsistema que eu falei, políticas públicas, o esquema que eu faço para os outros é esse que está aparecendo aí para vocês. Para cada um daqueles subsistemas, eu desenvolvi um esqueminha de o que é que tem na análise que eu posso fazer desse subsistema. Isso aqui já foi resultado da tese, mas isso justifica muito a forma que eu compreendo que seja
influenciada pela teoria geral do sistema, de analisar e explicar a produção do turismo em qualquer destino que seja. E voltado para o nosso, é dentro desse esquema que eu falei para vocês, né, de analisar os planos, as intervenções, considerar os agentes de produção. Isso aí é uma imagem das entrevistas que eu apliquei à época, foi em 2019 a conclusão do estudo, mas, assim, não são pessoas aleatórias, são representantes, dirigentes de organizações públicas, de entidades privadas, né, alguns daqui de Sergipe, outros em nível nacional, que tinham influência na atividade turística e que abriram as portas para que a gente pudesse dialogar sobre esse olhar de um sistema. Então, aquela proposta de sistema, ela não nasce de uma produção de gabinete, ela é feita a partir de quem produz, porque se eu considero importante que quem está no campo, no âmbito da produção, é relevante para olhar, eu não podia, enquanto pesquisador, fazer uma proposta baseada nas minhas leituras exclusivamente. Quem está no campo hoje, o que é que pensa? E aí essa imagem é para ilustrar que, assim, quem está no campo é quem lhe diz hoje o que sente, como observa e como percebe essa transformação e essa produção do turismo, né? E num olhar também do ponto de vista econômico, né, o que é que eu tenho de encontro nesse mercado do turismo entre quem oferta e quem demanda? Será que eu reconheço de fato o turista que me visita e essa oferta está compatível com esse perfil de demanda, né? Então, aqui era um esquema para poder ter elementos de análise que justificassem esse mercado. Bom, a partir daqui eram os desafios, eu não vou em algum momento eu comentei sobre alguns deles, eu não vou me prender a isso. Eu queria que a gente abrisse pelo menos aqui uns 10 minutinhos antes de encerrar, porque senão eu fiquei falando e a gente não discutiu. Isso aqui não é prejuízo nenhum eu pular isso aqui, eu já estava realmente chegando no final, tá? Mas eu queria que antes da gente encerrar, abrisse aí, se alguém quiser considerar, pontuar alguma coisa, e fiquem à vontade. Felipe levantou aqui a mão, Joab. Pode falar, Felipe. Boa noite, professor, mais uma vez. Parabéns pela excelente exposição. Um ponto que o senhor trouxe no final agora, assim, que me lembrou a última aula que eu tive com a professora Thais, foi que a gente estava fazendo justamente uma análise sobre determinados artigos e a gente estava fazendo uma exposição para a professora Thais sobre justamente e com alguma ligação com o empreendedorismo, entre outras questões. E um ponto que ela pontuou, que assim, a gente sentiu uma fraqueza em alguns artigos justamente pela ausência de fontes primárias, né, nesses artigos em questão. E a professora falou que isso aí é uma coisa recorrente em alguns estudos relacionados ao empreendedorismo, ao turismo, e sente essa falta, né, desse uso no campo. E assim, fiquei bastante feliz quando eu vi a foto do senhor, né, fazendo questão de mostrar que o senhor foi a campo, né, que teve esse contato com a prática para poder trazer esse conhecimento para a gente, para a academia, né? Eu achei isso bastante relevante diante daquilo que a gente constatou como uma falta nos artigos que a gente estudou na sexta-feira, né, que os alunos trouxeram, artigos recentes. E um ponto que o senhor colocou também que eu gostei muito foi aquele ponto que o senhor falou da estratégia nas reuniões, de como, e é algo que eu sinto muito nos órgãos públicos, quando a gente vai debater, principalmente quando você junta diversos órgãos diferentes, diversas competências diferentes, né, como parece que todo mundo conhece tudo dos outros setores, né, e consegue pontuar a salvação da pátria, e aquilo que o senhor falou, mas a gente sai daquela reunião e, de certa forma, daqui a 2 meses ninguém lembra mais nada que foi dito e parece que está começando da estaca zero, que eu falei no chat, ou -1. E aí eu gostei muito daquela agenda proativa que o senhor falou, que daquele acho que um protocolo até, né, que o senhor falou de como funciona. Eu não entendi qual foi o órgão que o senhor falou isso, que realiza esse protocolo. No do turismo, pelo menos, o senhor falou, né? Que já sai com toda uma agenda que deve ser executada até a próxima reunião para voltar a ser discutido. Aí eu queria até saber onde eu encontro esse protocolo, que eu achei bastante relevante, para poder até trazer para minha experiência pessoal. Ô, Felipe, que bom, viu? Que bom que se alinha aí com o que você pensa, e eu também sinto falta, viu, de dados primários, muitos estudos da economia só consideram,
inclusive nas propostas de observatório do turismo, que para mim é uma afronta, sabe? A pessoa vem de outra ciência, dá opinião, e são bem-vindos, ok? Por favor, vamos considerar. Todas as outras ciências são muito bem-vindas, mas a gente recebe muita influência, às vezes, de alguns profissionais da estatística, de alguns profissionais da economia, mas sempre sem uma comparação desse dado secundário com a prática, com o campo, né? E não é que todo trabalho tem que ter uma pesquisa primária, de modo algum, mas você precisa ter, ao mínimo, uma comparação, né? E ter o subsídio de um dado secundário que tenha aplicado primariamente recentemente. Então, pra você ter uma ideia, Aracaju apareceu nos dados do Cadastur, que é uma fonte do Ministério do Turismo, com uma queda de 2/3 na hotelaria. Então, se alguém utiliza... E nós avançamos, a nossa oferta hoteleira, ela ampliou. Aí, se alguém pega apenas o dado secundário, ele vai sair afirmando que houve queda, sabe? Isso é muito importante. Mas o dado secundário, ele é uma comprovação para o pesquisador. Então, no turismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque não há um monitoramento, não há uma separação de quem era turista e quem era residente, na maioria dos dados, né? E também não alcança muitos setores. Então, assim, pelo menos as comparações com mais de uma fonte, sabe? Isso é muito importante. E sobre o esquema, tá eu vou dar uma olhada aqui, depois mando por Thaís, o decreto do Fórum Estadual de Turismo, era a instância que cuidava desse processo, né? Depois ela parou um pouquinho na pandemia, mas ela conduzia esse formato, está previsto lá na resolução, e também no documento interno dos polos regionais de turismo, né? Como é que deve funcionar a mobilização. Era um tempo, inclusive, que a gente precisava ligar de um por um. Cada pessoa mobilizada tem que receber uma ligação, receber um fax, confirmar o nome de quem afirmou que ia estar lá, sabe? Para não ter problema de quórum, para não ter... O processo, ele nascia excelente na mobilização e terminava excelente no monitoramento e acompanhamento. Então, fico guarda, viu, professora? Quando o professor Joab enviar, que eu fiquei bastante interessado. Joia. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professora Grace? Pronto, Deise. Eu vou deixar a Fabiane falar primeiro, depois eu falo. Oi, estou aqui na minha rede relaxando, mas ouvindo bem. Parabenizar primeiro, né, professor Joab, foi excelente, assim, ótima exposição. E aí, enquanto ele falava, eu lembrava também de um artigo, né, que esses artigos que a professora Thaís passou para a gente apresentar sobre empreendedorismo, turismo e políticas públicas. E aí, já adiantando o que eu vou apresentar na sexta-feira, essa questão das políticas públicas durante a pandemia, eu encontrei um artigo bem interessante e que corrobora exatamente com isso que o professor falava, do atraso das instituições públicas de fazer alguma coisa por essas pessoas que tanto necessitavam nessa época de algum apoio, de alguma estratégia, né? E aí esse artigo ele fala exatamente isso, ele abrange todas as políticas públicas que foram, ele faz uma revisão de todas as políticas públicas que foram efetuadas aí durante a pandemia, destacando exatamente essa questão do atraso em desenvolver estratégias, né, de mitigar esse problema, principalmente com os pequenos empresários desse setor. E aí eu achei interessante, iria pontuar no momento que ele estava falando, mas não quis atrapalhar, só para corroborar e pontuar isso mesmo. Obrigado, viu, Deise? Deise é conterrânea, só não posso dizer que ela é contemporânea, né? Porque eu já era adolescente, Deise estava nascendo. Então, essa é a vida da gente. Olha que elogio! Mas nós somos da felicidade de Poço Verde, então é muito bom poder também dividir esses momentos, né, com gente querida da nossa cidade. E é isso, né? A gente não tinha realmente uma estrutura e um suporte para os pequenos empreendimentos.
E continuamos sem, porque o que eu penso que é mais doloroso hoje, para quem estuda empreendedorismo principalmente, é de você ver pequenos empresários sendo cobrados por instituições financeiras por financiamentos de capital de giro que foram liberados no início da pandemia. Para mim, isso é de uma injustiça absurda. Cobrados, que eu quero dizer, com juros e correção. Não é porque são cobrados aqui, não tem uma política, não é que eles deveriam ficar na dívida, não. Pelo contrário, não há subsídio sobre a dívida, mas muitos deles perderam o investimento daqueles produtos. Tem muitos produtos que, embora não perecíveis, mas eles se perdem com o tempo, né? Se perdem no sentido do interesse do consumo. Então, você imagine, a pessoa pegou um financiamento de capital de giro, o produto dela não escoou, ou seja, ela já está no prejuízo de qualquer forma, vendendo ou não vendendo, vai vender em promoção, né? E aí ela ainda é cobrada pelo financiamento, né? Com todos os juros e com todos os rigores de um financiamento das instituições financeiras, como se esse pequeno empreendedor não tivesse passado por uma pandemia. Ou seja, a impressão que dá é de que o impacto da pandemia ele deve ser sofrido lá na ponta. Quem estava na mediação não é para sofrer o impacto. Porque se todos vão sofrer, todos precisam definir uma política de distribuir esse sofrimento, né? Estou chamando de sofrimento, impacto. Então, como é que eu distribuo ele? Criando condições de que todos possam honrar, assegurar, né, cuidar das suas dívidas. Aí eu pego um pequeno empresário que começa a ficar inviabilizado de novos financiamentos, ou seja, ele, além de não poder salvar o nome dele, ele não está podendo salvar o negócio que alimenta a família dele. Então, essa sensibilidade de qualquer gestor, eu sinto muita falta. E, para mim, é muito impactante você ver chegar uma cobrança de um banco com um pequeno empresário, que passa, é como se ele não tivesse, como se a gente não tivesse vivido uma pandemia, sabe? Como se tivesse sido tudo normal. Então, isso eu acho muito cruel, não ter lideranças que tivessem pensado estrategicamente. Porque aí, se você falar com a liderança, você convide aqui uma pessoa que ocupa qualquer função estratégica do executivo. Ela vai dizer, não, mas teve a política tal, teve a política do discurso, é lindo. Mas no mesmo dia, você tem que chamar a comparação. Pega o pequeno empresário para dizer o que ele está sofrendo na ponta. Aquele financiamento que você disse que saiu de apoio, quem foi que o gerente do banco liberou? Para quem foi? Não foi para todo mundo. Sabe? Então, na hora que a gente vai fazer uma análise sobre o que foi orientado lá, que é o que aparece em dado secundário, e o que foi recebido na ponta, não é uma linha tênue, não, é um abismo de diferença nessa história. E isso sim me incomoda, sabe, quando a gente pensa. Então, Deise, realmente, assim, faz muito sentido essa parte da falta de suporte. Pode falar, Grace. Ok. Bom, Job, parabéns aí pela sua noção, né? Foi direto ao assunto, né? Sem arrobeios. E que mostra, assim, efetivamente, né? Como é que eu posso dizer? Assim, uma trajetória, né? De pesquisa, de trabalho, né? De investigação no campo do turismo, né, especificamente políticas públicas, e aí parabenizo por isso, né. Eu acho que a academia peca muito, né, dessa relação teoria e prática, e você trouxe, né, uma apresentação que aborda justamente o contrário, ou seja, não, nós temos aqui a teoria e temos a prática e o que está acontecendo na realidade, né? Então, isso é muito promissor, né, para os estudantes, né, porque às vezes eu acho que cria um certo estigma, uma certa visão de que a gente só está no blá blá blá, né, e que pouco faz uma relação com a prática, com a realidade que estamos inseridos, e a sua trajetória como pesquisador, né, como professor, mostra efetivamente o contrário, né? Então, eu fico muito feliz em ver, né, toda essa sua explanação aí, mostrando, registrando, né, em fotos, em resultados de pesquisa, né, aquela sua fala de que os planos realmente
existe, o que falta é ação. Então, eu acho que todo gestor público deveria ouvir isso, porque eu ouvi aqui um dia também, numa reportagem da CNN, de um economista, ele até deu uma palestra no EGEP, ai meu Deus, esqueci o nome do homem agora, e ele disse, não falta nem dinheiro, né? Nem dinheiro falta para isso, né? O que falta realmente é ação, né? E aí você vem com a sua fala e só faz reforçar, né? Essa verdade que às vezes é mal conduzida e discutida, tanto no âmbito acadêmico quanto na gestão pública. E aí, eu queria só fazer duas colocações, como eu sou da área do empreendedorismo, né? E aí você falou que não tinha como fazer essa relação direta, mas você acabou fazendo, né? De forma indireta, quando você traz a concepção quando você discutiu, né, em algum momento, sobre as inovações nos destinos turísticos, né? Que é importante inovar. Então, a gente discutiu em sala de aula, né, o conceito essencial do empreendedorismo, né, que foi tão banalizado aí, né, que é o conceito da inovação, né? A gente só empreende se inova, né? E você apresentou aí que é um dos papéis do turismo, é esse processo também de inovação nos destinos, né, turísticos, que é necessário, né, que é fundamental inovar, né? E aí você tocou num assunto que eu achei bem pertinente, que é quanto à questão da requalificação dos produtos culturais, né? Essa inovação também faz parte desse processo de requalificação. Você mostrou aquela foto, né, que você registrou ali de uma imagem de artigos, né, do sertanejo, né? Então, eu acho que isso é muito pouco discutido, né, na academia, nos trabalhos acadêmicos também, né? A gente vê no campo da administração também uma discussão de turismo, né? Sobre turismo, sobre gestão turística, e pouco se fala dessa inovação, né? Então, eu queria que depois você falasse, eu sei que o tempo foi curto para tanta informação, mas se você puder agora em 2 minutinhos falar um pouco dessa inovação, acho que para ficar mais evidente até que se pode empreender no campo do turismo, né, por meio dessa inovação que você citou, né, na sua fala, e que eu fiquei muito curiosa nesse momento da fala quanto à requalificação dos produtos culturais. Eu acho que isso, a gente está fazendo um trabalho do FIBIC, né, do mercado para os ferragens, e a gente percebe o quanto o artesanato está pouco inovando, né, no nosso estado. Ou o resultado ainda está para sair, né, agora em agosto, mas não é pouco inovando, não inova praticamente, né? Existe uma cópia, uma réplica, né, que foi também o momento da sua fala. E isso nos preocupa muito, né, porque o turismo proporciona essa oportunidade de trabalho, de emprego, de renda, e é pouco valorizado, né, pelos gestores públicos. Aí eu vou fazer o link com a outra observação, né, quando você fala, né, dessa divergência, né, essa palavra já é minha, que eu criei, né, em torno da sua fala, né, essa divergência entre o gestor de políticas públicas no turismo e a própria política em si, né? Ou seja, elas caminham lado a lado, mas ao mesmo tempo é uma divergência. Por quê? Porque não se insere pessoas qualificadas, capacitadas para conduzir, né, a gestão pública dentro do âmbito do turismo. Então, é o discurso da politicagem, se eu colocar os meus, né, e não se pensa na sociedade, né, na sua realidade, nas suas carências, né. E aí, o que a gente mais vê são pessoas incompetentes, né, liderando, gerenciando pastas,
né, que não tem uma proximidade, não tem, se apropriam, né, como você mesmo fala, né, de algo como se pertencesse e que do jeito que está bom e não pensa no social, não pensa na economia, não tem força de vontade, eu penso isso, sabe, Jader? Eu acho que a gente está no ano eleitoral, eu acho que é preciso refletir sobre essas questões, né? Porque se eu vejo um economista renomado como, ai meu Deus, como é o nome? Contarado, né? O Contarado falando, ele foi presidente do Banco Central, dizendo que tem dinheiro, que existe investimento. Aí você vem falando agora, né, que existe plano. Então, o que falta é pessoas certas, né, para liderar, para gerenciar. Nós estamos aí formando turismólogos na Universidade Federal do Sergipe, né, secretários executivos, né, administradores. E para onde estão indo essas pessoas, né? Então, assim, às vezes, é cansativo, né? Às vezes, esse discurso, porque a gente sabe como faz, e aí você traz o vídeo aí de Portugal, que está investindo maciçamente no turismo, se reergueu, né, de uma política em crise, logo quando entrou no euro, né? E assim, cadê a formação de uma equipe executiva com habilidade, com competência na área, né? É como você falou, existe uma indicação do executivo e que não se preocupe em colocar um corpo técnico, né, que tenha propriedade no assunto, para poder gerenciar e fica essa politicagem sem nexo, rasa, sem pensar nas pessoas, né? Sem ter até empatia. Eu não sei onde isso vai chegar, né? Mas, enfim, eu gostei bastante dessas reflexões e fiz uma associação com o empreendedorismo, na medida que você ia falando. Obrigada aí pela oportunidade, né, de estar compartilhando esse conhecimento conosco. Eu estou muito feliz em estar aqui participando desse momento, dessa palestra. Obrigada por isso, Joaquim. Por nada, Grace. Para mim é uma felicidade sempre discutir turismo no âmbito de políticas públicas, né? Falei para vocês isso. Agora, Grace me colocou um desafio. Ela fala num assunto que dá 3 dias e 3 noites de conversa e diz, responda aí em 2 minutos. Eu vou lhe dizer, eu não vou nem entrar nessa parte do desafio da formação profissional, porque eu entendo que todo turismólogo deve ser capaz de elaborar projeto executivo, assim como todo administrador, todo secretário executivo, e nem sempre nós saímos com essa habilidade da universidade, né? Porque a gente foca em alguns aspectos, nós estamos em revisão do nosso PPP do curso, a professora Thaís também está no NDS, nós temos discutido esse desafio, né? Para que esse profissional ele saia também com algumas habilidades que o campo lá fora precisa. E a política pública precisa de muita gente que, primeiro, saiba trabalhar com captação de recursos, depois, também saiba trabalhar com a elaboração de projetos, porque não se capta recursos sem projeto executivo e sem entender a lógica, né? Eu preciso de um projeto executivo, licenciamento, projeto básico. Então, isso não é simples e às vezes não é compreendido, né? Mas voltando à origem da sua fala sobre as questões do artesanato e o desafio da inovação a partir dessa questão do artesanato, a inovação para o turismo ela está em tudo. Eu vou me apropriar de 3 palavras que surgiram no início da pandemia, de falas que eu considerei as mais importantes para mim, que traziam sobre singularidade, originalidade e a autenticidade no turismo. Então, isso determinava o impacto das inovações na atividade turística. Por quê? Porque eu começo a olhar o meu ser competitivo a partir de elementos internos, como eu falei lá atrás. Eu sou competitivo por aquilo que eu já tenho e eu consigo melhorar. Mas eu sou singular naquilo que ninguém faz, só eu faço. Eu sou autêntico naquilo que ninguém é capaz de reproduzir. Ou, se tentar reproduzir, não sairá igual a mim. Então, são esses aspectos. Mas, depois do processo de vacinação, aí eu me apropriei de uma outra fala da querida Ana Clévia, lá do Sebrae Nacional, que ela diz o seguinte:
nós precisamos discutir as pessoas e a tecnologia. Porque nós estamos vivendo um momento em que a nossa paz não pode ser negociada. A gente vive uma sobrecarga tecnológica absurda. Agora você não pode falar mais nada perto dos aparelhos, que daqui a um pouco você está sendo bombardeado com as coisas. O que é isso que está acontecendo? Né? Então, assim, às vezes parece brincadeira no discurso, mas isso tem um impacto sobre o nosso estilo de vida pesadíssimo. As questões psicológicas cada vez mais presentes, as limitações, né? A ansiedade cada vez mais presente, tristeza e depressão cada vez mais presente. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Então, para mim, não foi só um exercício no campo profissional, foi também um exercício no campo pessoal. Essa ideia de que não é o turista que precisa ter contato com a natureza, é o indivíduo, o ser humano contemporâneo, que precisa ter mais contato com a natureza. Ter mais contato com aquilo que nos reconecta, que são esses recursos naturais, e que são outras pessoas. Então, mas que também, por outro lado, a gente não pode fugir da tecnologia enquanto elemento posto. A gente tem que lidar com ela da melhor maneira, uma tentativa de equilíbrio, que é desafiadora, que precisa de reflexão e cuidado, mas que a gente precisa considerar como nosso desafio. Né? Então, para mim, a fala dela mais recente é a compatibilidade de pessoas e tecnologia. Quais os caminhos a seguir em relação a isso? E isso se reproduz, Grace, nesses problemas que a gente já tinha do passado. Curioso é que o nosso artesanato ele tem muitas inovações e melhorias. Inclusive, tem um projeto chamado Origine-se, que aplicou aqui em 2017, não lembro o ano exato, 2018, foi recurso do Prodetour. E ele estava voltado exatamente à requalificação do artesanato. Então, as bonequeiras de São Cristóvão fizeram um trabalho de excelência, reproduzindo aqueles elementos das manifestações culturais do Largo da Gente. Uma tapeçaria de Canindé fazendo um trabalho incrível. O barro de Santana de São Francisco fazendo uns pássaros que tinham como se fosse um vaso para a planta. Na cabeça do pássaro. As luminárias de couro que saíram do Alto Sertão. Então, a palha do crasto, às vezes a gente não conhece. Como eu estava cavucando muito esse processo, em uma reunião, em outra, e também vinha um pouco da história do programa, eu sabia do resultado disso. Mas, curiosamente, o resultado disso ele tem mais impacto na arquitetura, no design, do que propriamente onde ele foi programado para ter, que era no turismo. Então, isso cabe uma discussão específica dentro dessas governanças. O que houve com o projeto? Cadê os resultados do projeto? Qual é o desdobramento disso na comunicação de inovação? Por que o nosso artesanato inovador está nas feiras internacionais, nas revistas de arquitetura e design, e ela não está aqui para um colecionador, para um apreciador, para um guardião, para um turista que gosta de arte? Nós avançamos nas galerias de arte aqui em Aracaju e Sergipe, de modo geral, né? Mas nós temos riqueza de produção impressionante, e ela não se compatibiliza por vários motivos. Então, essa discussão, a gente não tem um retorno objetivo. Olha, ela não acontece porque o produtor não pode ser objetivo. Cada artista ele tem um perfil de produção, tem um que já tem seu ateliê, que pode abrir para visitante, tem outro que produz na garagem, tem outro que produz no quartinho, tem um que não tem condições nenhuma sanitárias de receber ninguém, tem o outro que já tem um ambiente climatizado. Então, precisa ser discutido. O cenário ele é complexo e heterogêneo dentro da produção artesanal e da produção artística. Mas o problema ele não se compatibiliza com o turismo. Você chega aqui, eu quero... Tem gente que já sabe. Tem tal cafeteria, vizinho de tal galeria, eu quero lá visitar. Mas se você procurar nos nossos roteiros, isso não está presente. Nossos roteiros são o produto turístico. Então, o que vai para a prateleira teve inovação, aí tem um impacto na lógica do lucro na atividade. Quem opera a atividade turística está interessado em agregar valor de inovação a partir desses elementos, é lucrativo para ele, é outra discussão necessária. E outra, enquanto política, nós queremos impactar dentro desse processo histórico de operação, que para mim é o ponto que precisa ser extrapolado. A operação turística tem um formato histórico que, neste momento, precisa
precisa ser movimentado, vou usar essa palavra, tá? Mas, assim, ele precisa sofrer algumas adaptações, inclusive considerando o protagonismo de alguns destinos, enquanto comunidade. Não vou falar nem em cooperativa, porque nós não temos um perfil cooperativista aqui, né? Mas, assim, algumas organizações podem fazer esse movimento, podem servir de intermediador agente de viagem no processo de operação turística. Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer depois de modo qualificado. O resumo é: temos inovação na prática, temos peças que nós não conhecemos. Eu conheço a partir de um sério trabalho de cavucação, mas eu, inclusive, que estou dentro da discussão, muitas vezes tive acesso de aquisição para poder comprar. Ela não está exposta em algum lugar, sabe? Então, eu compreendo perfeitamente, mas só queria lhe reforçar. O mais curioso é, esta inovação no artesanato e requalificação, ela existe. Nós temos, nós produzimos, e está em vários cantos do globo, só que a gente não consegue ver aqui. E sobre o seu reconhecimento, muito obrigado e agradecimento. Sempre que puder, estarei disponível e é um prazer. E o professor Joab, ele também participou, não foi, Joab? Junto com o professor Dênio, da proposição de os roteiros no Sebrae. Eles fizeram meio que uma competição, não foi, Joab? E o dele foi selecionado. Ai, tá bem. Cada qual era um grupo e acabou. Deu empate, para nossa sorte, porque aí não teve problema com ninguém. Os dois grupos empataram, ficando com o primeiro lugar. A gente ganhou uma viagem lá. Até hoje a viagem não aconteceu, porque estava na pandemia. Mas ele fez um trabalho sobre o sertão. Era um roteiro chamado Sertão. E Sertão separado. Sim, sim. E o meu caso era Sergipe Original, o nome do roteiro, que era no sentido desses galerias de arte, artistas visitando aqui cafeterias. Foi isso. Eu só estou colocando, é porque eu disse o nome errado, né, de economista, da palestra que eu assisti. E foi engraçado que o Otaviano Canuto, ele é bem famoso, ele teve publicado, tem até um livro recente também, e fala um pouco dos planejamentos, né, da gestão pública com a questão da tecnologia, investimentos. Né? E aí um dia eu assisti a entrevista dele na CNN e no outro dia ele estava no EGEP, então foi muita coincidência. E aí quem puder pesquisar, se interessar, ele falando, associa muito a fala do Joab, né? Só que ele foi vice-presidente do Banco Mundial e ele tem uma perspectiva muito interessante, né, de pesquisa, de resultados, né, quanto a questão de investimentos, né, em políticas públicas na América Latina, especialmente no Brasil, e traz também, e aí aproveitei assim, a fala do Otaviano, né, com a fala do Joab, né, quando fala do planejamento, né, que já existe, que o que falta realmente é essa ação, né. Aí lembrei agora o nome do homem, tá aí. Obrigada. Aí, Joab, também tem um comentário aqui do Felipe no chat. E a gente sente que essa presença de Portugal e percebemos que o planejamento tem surtido efeito, tanto com essa sensação de pessoas próximas se dirigindo a Portugal, quanto no ressurgimento de Portugal enquanto destino europeu, hoje preferencialmente para os brasileiros, né, que a gente sabe que tem um fluxo muito grande de brasileiros lá, né, em Portugal. É isso mesmo, viu? Só o cuidado, sabe, Felipe, é também igual no sentido dessas superlotações, né? A Europa já tem se manifestado com algumas comunidades receptoras desse cuidado. Então, o desafio deles já é um nível de rejuvenescimento que precisa de controle de carga, né? No sentido de que eles precisam assegurar a experiência turística de quem chega, mas também assegurar a qualidade de vida de quem reside. Que, para mim, isso é como uma empresa. A gente vê uma empresa que precisa controlar a fila dos consumidores, né? É fantástico quando você vê um negócio que tem tanto sucesso
o meu passo agora é controlar o meu esquema de venda. Então, eu acho que é isso, né? Só que no Brasil, a gente não se preocupa muito com isso. Quando um destino está, sabe, ultrapassa a capacidade de carga, a visão, muitas vezes, né, é de que, assim, tudo bem, o importante é que está dando lucro e é sucesso. E muitos empresários fundamentam o discurso, né, nada contra, pelo contrário, eles são a grande marca da produção, o grande agente produtivo, mas o problema tem que ter cuidado que olhar a atividade não é pensar que o destino que faz sucesso é aquele que mais está recebendo, é pela quantidade de visitantes. Não é assim. Às vezes, aquele turista ele está sofrendo justamente por causa do alto fluxo no destino. Então, esse é um desafio que alguns destinos brasileiros já precisam cuidar, sob pena de não enfrentar o que a gente chama na teoria, né, de curva de Butler ou escala de Butler, no sentido de um declínio a partir da disseminação dessa ideia de que, olha, a experiência lá é péssima, porque é muita gente, porque é alto fluxo. Então, a parte da classe empresarial precisa ter esse cuidado, né? O sucesso não está ligado ao volume de clientes e consumidores turistas. Pelo contrário, está associado à capacidade de qualidade na experiência turística. Até porque, muitas vezes, onde tem volume, não tem preço. Então, você pode, dentro de uma experiência mais qualificada, aplicar um melhor preço, enfim. São algumas discussões necessárias aí, mas Portugal realmente é um grande exemplo. Essa discussão, Joaba, a gente fez durante, né, essa parte que eles estavam vendo de turismo. A gente teve um momento que a gente discutiu o ciclo de vida dos destinos turísticos, que está justamente relacionado à sua fala, que foi dita agora. Essa necessidade, essa preocupação que já acontece em várias cidades, realmente, principalmente da Europa, da rejeição, né, com relação ao excesso de fluxos turísticos. Então, que já tem cidades realmente que, em vez, né, já passou muito da fase de exploração, né, e já começa a ter um nível de saturação. E aí, a gente, nessa conversa que a gente teve nessa aula, a gente tentou, de certa forma, classificar, né, como é que Aracaju estava diante desse, né, ciclo de vida que existe, né? Então, dessa classificação aí do ponto de vista teórico. E a gente, de fato, não conseguiu, nessa discussão, né, perceber se estava em crescimento ou em desenvolvimento, porque a gente sente, de fato, muitos aspectos, né, de necessidades que a gente não consegue ainda ter a nível de destino. E que começa aí por uma definição muito clara ainda em relação à segmentação turística, né? Que foi uma das suas falas aí de hoje, né, noite de hoje. Essa questão, né, do turismo sol e mar, é só isso realmente, e a gente tem outros aspectos que a gente poderia estar investindo a nível também de segmentação de mercado, que a gente tem potencialidade, tem condições de ter competitividade em outros produtos que não sejam apenas a divulgação de sol e mar, porque a gente tem aí sol e mar no litoral todo do Nordeste, né? Então, tem esse aspecto também. Então, a gente falou, foi bom, né, que aí dessa sua fala do ciclo de vida eles já conseguem compreender, porque a gente discutiu sobre isso, e esse aspecto também que você falou, né, dessa segmentação de mercado, né? Então, o que é que, de certa forma, se definiu como sendo um segmento, ou se outros poderiam serem trabalhados também a nível de potencialidade turística. Então, eles conseguem já perceber, porque realmente foram discussões que a gente teve nesse mês aí de julho e junho, né? Muito bom, viu, Thaís? Lembrando sempre que, assim, para nós é muito importante que o destino defina um posicionamento, né? E o segmento, a escolha de um segmento, a priorização de um segmento, ele facilita este posicionamento para o planejamento, para o marketing, né? Enfim. Então, eu iria no caminho do sol e praia aqui em Aracaju, sem desconsiderar todas as possibilidades do náutico, do ecoturismo, especialmente do turismo cultural, né?
mas fortaleceria o turismo de sol e praia em razão da força das águas, que aí já é o resultado daquela coleta, né? Aqui em Sergipe, a presença dos rios, do mar, então consideraria aí o sol e praia como prioridade e posicionamento. Porque um problema de Sergipe toda hora a gente quer aparecer lá fora com um produto. E aí nós perdemos a nossa marca, nós não temos uma definição de posicionamento turístico para a nossa comunicação e para o nosso planejamento. Afinal de contas, É uma identidade, né, Joab? Exatamente. Então, enquanto vários polos aí que a gente, né, conhece, eles têm essa coisa marcada do símbolo do seu destino, nós já não temos, né? Você olha para vocês, você vai lembrar de quê? Um vai dizer que lembrou disso, outro vai dizer que lembrou daquilo, não é um elemento de identidade, né? E um símbolo de identidade. Então, isso para nós ainda é limitante e a gente precisa avançar nesse campo também. Tem um termo que eu gosto muito de uma leitura que eu fiz, de uma dissertação de mestrado, que ele cita muito a personalidade do destino. Então, os destinos, eles precisam ter personalidade própria. Então, qual é essa personalidade que caracteriza aquela localidade ou aquele destino turístico? Então, de fato, precisa ser trabalhado. Então, todos os destinos, eles precisam perceber qual é a sua personalidade, né? Em que de fato, ele se destaca para poder investir naquela potencialidade. E quando eu li essa dissertação, assim, fiquei muito impactada, né, que de fato que tem essa relação da personalidade com a identidade, que a gente precisa, né? E outro aspecto também, e aí foi uma fala sua, viu, Joab, que eu aprendi com você em outro momento, né, que é essa questão da gente também tomar para nós, como cidadãos, a responsabilidade, inclusive, de influenciar, de controlar, de monitorar, de ter a vigilância com relação às políticas públicas, né? Então, eu aprendi com você, viu, Thaí? Então, assim, esse aspecto de que a gente cobra muito, né, que é das políticas públicas, mas a gente também, como, né, morador, né, como agente social, a gente também tem a nossa responsabilidade, né, perante a sociedade, perante a cidade, perante o destino turístico. Então, o que a gente pode fazer para isso? Para modificar também esse nosso aspecto e também nos colocar como agentes sociais. E aí eu também já citei para eles em outros momentos que, no caso, né, a gente busca no curso de turismo ter essa ação, né, de participar das discussões, né, de ser ouvido, né, de dar nossas opiniões também como agente social enquanto instituição, né, que a gente tem buscado participar desses fóruns, né, desses encontros, e uma das pessoas que participa é justamente o professor Joab. Então, ele sempre está participando das discussões, sempre, né, está presente nessas discussões que têm acontecido. Vou cortar aqui. É verdade. As discussões é lá que a gente percebe, né, como é que está funcionando. Uns dias a gente sai feliz, no outro dia a gente sai um sentimento um pouco preocupante, mas a verdade é que isso também serve para a minha formação profissional, né? Tipo assim, perceber esse funcionamento é o que me motiva a estar lá, sabe? Porque dá uma outra sensibilidade de pesquisa, dá um outro olhar sobre a cadeia, né? E uma outra fundamentação sobre o nosso discurso. A gente está vendo ali o que é que realmente se processa, o que é que realmente acontece. Ok, alguém quer perguntar mais alguma coisa ou fazer alguma observação? Algum comentário? Não precisa ser necessariamente pergunta, não. Pode ser algum comentário, alguma observação. Não, ninguém? Então, a gente pode dar por encerrado, né, Joab? Essa nossa noite, excelente noite aqui de reflexões, né? Para nós mesmos também, como agentes sociais, para que a gente também possa refletir sobre o nosso papel aí diante disso, como sociedade, e lhe agradecer muitíssimo pela sua experiência,
pela sua fala, pelo seu conhecimento aí que você, né, passou para a gente nessa noite. E agradecer mesmo, né, Grace, por esse encontro. Eu sabia que ia ser muito bom, que ia ser uma noite de conhecimento, e aí eu justamente queria, né, junto com a professora Grace, que a gente, né, trouxesse a sua fala, porque a gente sabe que você tem muita experiência, né, nessa área de políticas públicas vinculada à atividade turística. Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, professora Thais, professora Graciane, todos que estão aqui. Para mim é sempre um prazer. Quando a discussão for turismo, fiquem à vontade para convidar, porque eu venho com satisfação e felicidade. Um abraço forte e até a próxima, a gente se encontra. Valeu, obrigadão. Obrigadão, obrigada, professor. professor. Pela palestra. Valeu, excelente noite para Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou parar aqui a gravação.